Bom dia, que a paz do Senhor Jesus esteja com você. A paz que excede todo entendimento, enquanto você lança sobre ele toda a ansiedade e confia nesse Deus Todo-Poderoso. Em Jesus confiar, é o que vamos cantar. Em Jesus confia, sua lei observar. Oh, que gozo, que bênção, que paz. Satisfeitos guardar tudo quanto ordenar. Alegria perene nos traz. Crer e observar tudo quanto ordenar. O fiel obedece ao que Cristo mandar. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Romanos 3:31. Hoje estamos com os profetas menores, a última divisão do Antigo Testamento. São 5 divisões. Então, hoje a última, profetas menores, porque contém menos escritos. A quantidade do que foi escrito é menor. Então, aqui são 12. Então, você pode copiar na sua casa se você quiser. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque e Sofonias. Vamos falar de novo. Acho que eu dei um errinho aqui. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. 12. São 39 livros. Essa é a última divisão, profetas menores. Vamos estudar hoje, pensar um pouco sobre os mandamentos na Bíblia. Nós ouvimos o versículo de Timóteo, 1 Timóteo 1,8. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Muitos têm pregado que hoje não se precisa mais obedecer à lei. Mas nós sabemos que Jesus, ele veio cumprir a lei, não anular a lei. Os escritos de Paulo são difíceis realmente de se interpretar, mas foi Paulo que escreveu em 1 Timóteo 1,8. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Não podemos tirar esse versículo da Bíblia. Em 2 Pedro, capítulo 3, Pedro diz o seguinte: e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Paulo, escrevendo a Timóteo, em 2 Timóteo 3,16, ainda não tinha sido feito o Novo Testamento. E como ele era um pai espiritual de Timóteo, porque o pai biológico de Timóteo era grego, não era um cristão, então Timóteo foi chamado por Paulo para ser um pastor, um pregador, e Paulo o instruía sempre. E ele diz a Timóteo, em 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Toda a escritura deve ser estudada,
meditada, interpretada. Nunca pegar um versículo isolado para defender uma doutrina. Nós devemos ir à Bíblia com sede e fome de justiça, para procurar o que é justo, o que é certo, sem preconceitos, mas com o coração sedento para fazer a vontade de Deus. Nós corremos o risco de sermos os mesmos religiosos que Jesus encontrou quando ele veio e se fez homem. Valorizar mais a tradição do que a própria palavra. Mas para ser um seguidor de Jesus, é a palavra que nós temos que seguir e não seguir a igreja. A igreja é necessária, a religião é importante, mas nós não podemos fechar o que cremos dentro do que a igreja prega. Senão vamos cair no mesmo erro que muitas vezes, muitas igrejas caem, inclusive a igreja católica, de onde saíram as igrejas protestantes, né, e que protestaram contra erros que havia na igreja depois de ler as escrituras e enxergar a verdade. Mas as igrejas protestantes hoje estão cometendo os mesmos erros, né, indo às escrituras para defender suas próprias ideias. Então, temos que lembrar que toda a escritura é inspirada por Deus. Mateus 5, que compõe o Sermão do Monte, Jesus diz assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Revogar, fazer outra lei. Não vim para isso. Não vim para revogar, para fazer uma nova lei. Vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Olha só o que a palavra de Deus diz. Somos salvos pela graça? Sim, somos salvos pela graça em Jesus, no sacrifício de Jesus. Mas fomos salvos para obedecer. Éramos filhos da desobediência, agora somos filhos da obediência. Temos que ir à Bíblia para estudá-la e obedecê-la, ouvir, ler e praticar a palavra de Deus. A validade da palavra de Deus é o primeiro ponto que nós queremos estudar. É interessante que a palavra de Deus deve ser interpretada assim. Mas o Sermão do Monte, Mateus 5 até Mateus 7, ele fala que em vez da lei ter passado, ela se intensificou. Olha o versículo 21 de Mateus 5. Ouviste o que foi dito aos antigos? Não matarás? E quem matar estará sujeito a julgamento? Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Olha só, meu querido, se a minha justiça não exceder dos escribas e fariseus, não sou salvo? A palavra de Deus diz que estou sujeito ao inferno de fogo se fizer esse julgamento contra meu irmão. Isso é muito sério. Então, há realmente uma necessidade de obediência, de examinar as escrituras e obedecê-la. Primeiro, a Bíblia é válida até hoje, ela é toda a escritura de Deus. Segundo, a interpretação da Bíblia. 1 João capítulo 3, o versículo 4, nos diz o seguinte: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Muitos estão pregando que não há mais lei, que não precisamos mais obedecer à lei. Então não há mais pecado, porque pecado quem define é a Bíblia, não é a igreja, não sou eu. Pecado é a transgressão da lei. Que lei?
Palavra de Deus, a lei de Deus, as ordens de Deus, os mandamentos. Então nós precisamos ficar atentos. Porque a palavra de Deus nos fala, muitos no juízo final irão chegar diante de Deus, como diz Mateus 7, irão dizer, Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos isso e aquilo. Ele diz, eu não vos conheço. Se não há obediência, temor a Deus, nós não temos vida com Deus. 1 João capítulo 3, versículos 7 a 10. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado, e o que é pecar? Transgredir, desobedecer a lei de Deus. Você precisa conhecer a lei de Deus para não transgredi-la, porque se você viver em pecado, né, a Bíblia diz assim, ó, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. A divina semente, a nova vida. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Muitos dizem, todo mundo é filho de Deus. Não, querida, a Bíblia diz que há filhos do diabo. E quem são os filhos do diabo? Aqueles que vivem na prática do pecado. O pecado, né, muitas vezes nos assedia. Nós devemos lembrar sempre disso, né, que todo pecado tem que ser confessado. Tem que haver arrependimento. Nós, se nascemos de novo, não vamos viver na prática do pecado. O pecado só vai acontecer como um acidente. Às vezes você perde a paciência, às vezes você peca sim, mas deve se arrepender. No instante em que o Filho de Deus peca, o Espírito Santo o convence do pecado. Ele deve ir a Deus e levar o pecado diante de Deus. Pecado não confessado é pecado não perdoado. Viver na prática do pecado é ser filho do diabo, é a Bíblia que está dizendo. 1 João 2, de 4 a 6. Eu vou ler com os irmãos. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. E nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. Em humildade, em santidade, em obediência ao Pai, em dependência do Pai. Então, estudar e procurar a verdade em oração, com todo o coração. Porque a palavra de Deus, né, nos mostra que o mandamento não passou e até se intensificou. A letra mata, diz a palavra de Deus, mas o Espírito vivifica. Hoje Deus não quer regras só. Ele quer um coração totalmente rendido. Qual é a visão da palavra? Hebreus 10, o versículo 1, nos diz o seguinte: como interpretar a palavra? Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes. A lei, ela aponta para o perfeito. Então, para interpretar a Bíblia, eu preciso ir ao Antigo Testamento para entender o Novo. Né? Por exemplo, os sacrifícios hoje não são necessários porque o sacrifício perfeito veio. A circuncisão não é necessária porque ela apontava para a circuncisão do coração que aconteceu quando o Espírito Santo foi dado à igreja. Mas é preciso estudo da palavra de Deus. A palavra diz que em Efésios que Deus levantou mestres, pastores, mas nós devemos, são 5 tipos de ministério, devemos procurar pessoas que realmente preguem a palavra. E não pessoas que nos agradem com a palavra que eles pregam. Busque a verdade, querido, senão você vai ser decepcionado no julgamento final. Se não tiver obediência à palavra de Deus. Muitas pessoas não querem estudar para não ter que obedecer. Mas o julgamento final de Deus será realmente um julgamento que mostra que Deus conhece tudo. As intenções do coração conhece tudo. Então é necessário nós estudarmos a palavra de Deus e obedecermos a palavra de Deus. Por exemplo, no
nos 10 mandamentos, os 4 primeiros têm a ver com a minha adoração a Deus, com a minha obediência a Deus. Os 4 dos 10 mandamentos em Êxodo 20. Os 6 últimos têm a ver com o meu amor ao próximo. Então, eles não passaram, nenhum deles. Jesus, ele obedeceu à lei, porque nós não somos perfeitos em obedecer. Somos pecadores, mas não quer dizer que podemos relaxar. Ah, Jesus obedeceu e não preciso mais obedecer. Não é isso que a Bíblia ensina. Em Jesus, nós somos purificados quando pecamos e fomos chamados a obedecer. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso obedecer cada vez mais. E quando eu pecar, eu tenho Jesus para eu recorrer, para me purificar do pecado. Paulo diz, não que eu tenha obtido a perfeição, mas prossigo para o alvo. Paulo diz, esmurro a carne e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, eu não venha a ser desqualificado. A vida cristã exige disciplina. Se você não é capaz de deixar um vício por Jesus, qual o seu amor por ele? Se a Bíblia diz que seu corpo é templo do Espírito Santo, e Deus ordenou que a gente cuide bem do corpo, que Deus não tem por inocente o que usa mal o seu corpo. Paulo falou a respeito de alguns que queriam seguir a Deus. Ele diz, o ventre deles é o seu Deus. Quem é o seu Deus, querido? Se você não obedece o seu Deus, ele não é o seu Deus. Os mandamentos não se resumem só no que a Bíblia ensina. Há também mandamentos pessoais. É claro que nós não estamos falando para você sair da Bíblia, para você acrescentar a Bíblia. Não é isso. A Bíblia é a palavra de Deus, a nossa regra de fé e prática. Mas também há mandamentos pessoais, né? Em que Deus fala conosco coisas pessoais. Que Deus diz, não faça isso, faça aquilo. Que não estão especificados na Bíblia, mas você sabe qual é a vontade de Deus. E se nós erramos, nós precisamos nos arrepender. Graças a Deus que há perdão. Que Deus é um Deus de misericórdia, mas Deus também é juiz. Então, nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus, para a obediência aos seus mandamentos, registrados nas Escrituras Sagradas, e mandamentos pessoais que ele diz para nós, que ele coloca em nosso coração, que nunca vão contradizer ao que a Bíblia já registrou, porque Deus não tem duas palavras. Ele não vai, uma hora falar uma coisa, registrar nas Escrituras, e depois dar um mandamento completamente contraditório às Escrituras Sagradas. Ele é um Deus que realmente não se contradiz. Então busque a vontade do Senhor para obedecê-lo, na força que ele te dá, na graça que ele te dá. Se a graça dele foi grande em nos encontrar em nossos pecados, ele nos encontrou quando nós éramos ímpios, a graça dele é suficiente para termos uma vida santa, uma vida de obediência e de humildade. Quando pecarmos, a Bíblia diz, não pequeis. 1 João 2:1. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Mas é preciso arrependimento. Não se conformar com o mundo. É preciso não brincar com o pecado. Pecado gera morte. É como, por exemplo, qualquer amor. O esposo que ama a esposa vai fazer o que ela agrada. A esposa ama o esposo e vai procurar agradá-lo. E por quê? O pecado é justamente contra Deus. Por que pecaríamos se nós sabemos que isso fere a Deus? Que o pecado é contra Deus, contra as leis de Deus. Não temos prazer no pecado. Pecar é transgredir os mandamentos, a lei de Deus. Então volte-se para a palavra de Deus e cuidado para não ser o religioso. Minha igreja não prega isso. Minha igreja não ensina isso. Vá à Bíblia com sede da verdade. Nós não temos talvez uma igreja, você não vai encontrar uma igreja, né? Como diz Rousseau Shedd um dia, quando eu ouvi uma pregação do Rousseau Shedd, Dr. Rousseau Shedd, que já está em saudosa memória, ele diz, eu frequento a igreja, é necessário, a Bíblia ensina a frequentar, mas não tem nenhuma igreja perfeita que pregue tudo que eu vejo que a Bíblia ensina, mas eu preciso frequentá-la, eu preciso obedecer à palavra de Deus, não o que a igreja só me diz. Amém, meu querido? Você precisa buscar uma vida de obediência ao Senhor.
ele vai te julgar de acordo com o que você conhece e tem oportunidade de conhecer. Que Deus te abençoe e te dê força para ter uma vida de obediência. Em nome de Jesus.